Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai desvendar dois termos de UX que, nossa, muita gente confunde jornada de usuário e fluxo de usuário. A ideia aqui é que no final a diferença entre o panorama geral e os detalhes fique, sabe, super claro. Então, bora lá. Ok, para a gente entender bem essa diferença, vamos pensar como se a gente tivesse uma câmera na mão. Primeiro, a gente vai dar um zoom out, sabe, para ver o quadro completo. E para isso, vamos começar com uma história que praticamente todo mundo já viveu. Como é o processo de se tornar paciente num consultório médico pela primeira vez? E olha só, essa é a visão com a lente bem aberta, a grande angular. A jornada completa pode levar dias, semanas, às vezes até meses. Pensa bem, envolve pesquisar na internet, ligar para marcar, trocar e-mails e, claro, ir lá na consulta. É uma experiência bem longa, cheia de etapas diferentes. E é exatamente isso que a gente chama de jornada de usuário, ou User Journey em inglês. A definição técnica é basicamente essa. Ela captura toda essa experiência ampla que a gente acabou de ver no exemplo do paciente. O foco é no objetivo grandão, sabe? E em todo o percurso para chegar lá. E o mais importante de entender aqui é que uma jornada conta uma história. É uma história sobre uma pessoa, não sobre um sistema. Não são só cliques na tela, de jeito nenhum. A jornada vai fundo. Ela quer saber o que a pessoa fez, sim, mas também o que ela pensou, o que ela sentiu, durante todo esse processo que, como a gente viu, pode ser bem longo e complicado. Ok, agora vamos pegar aquela nossa câmera imaginária e fazer o movimento contrário, dar um zoom in. Se a jornada era o filme todo, o fluxo de usuário é tipo uma cena específica. A gente está saindo da história completa para focar em um único capítulo. Lembra daquela jornada longa de se tornar paciente? Então, dentro dela tem um momento bem específico, totalmente digital. Agendar a primeira consulta pelo site do consultório. É exatamente aí que a gente vai mirar nossa lente agora. E olha que diferença gritante. A gente não está mais falando de semanas. Agora são passos precisos que acontecem em questão de minutos. Tudo dentro de uma única tela, a do site. Seleciona o médico, escolhe o horário, preenche os dados, confirma. Ponto. É um caminho super direto para uma única tarefa. E pronto! Isso aí é o que a gente define como um fluxo de usuário, o user flow. O objetivo aqui é bem mais focado, sabe? Bem granular. É sobre completar uma tarefa específica, do começo ao fim, sem sair de um lugar só, como um site ou um aplicativo. Então, para resumir, enquanto a jornada se preocupa com as emoções, com o sentimento, o fluxo é bem mais técnico. Ele é quase como um manual de instruções da interação. Se a pessoa clica aqui, o sistema faz aquilo. É o roteiro exato de uma interação, passo a passo. Beleza, agora que a gente já viu os dois conceitos separados, chegou a hora de colocar um do lado do outro. Vamos fazer a comparação final, voltando para a nossa metáfora da câmera, a visão panorâmica contra o close-up. E antes da gente mergulhar na tabela, a principal ideia para guardar é essa, bem simples. Jornada é macro, é a visão de cima. Fluxo é micro, é o detalhe, o zoom. Olhando essa tabela, fica tudo ainda mais claro, né? O foco da jornada é macro, virar um paciente. Já o do fluxo é micro, agendar a consulta. O escopo da jornada se espalha por vários canais. O do fluxo fica fechadinho dentro de um único produto. E talvez o mais importante, a jornada se preocupa com emoções e pensamentos. O fluxo está focado nas ações e nas respostas do sistema. Um é sobre o sentimento, o outro é sobre a mecânica. Mas, olha, a grande sacada aqui não é qual dos dois é melhor, não é uma competição. A verdadeira mágica acontece quando a gente entende como os dois trabalham juntos. Vamos ver como essas peças do quebra-cabeça se encaixam. A ideia central é essa, bem direta. Um fluxo nada mais é do que um mergulho profundo em um pedacinho da jornada. Eles não são inimigos, são só escalas diferentes de análise. O fluxo é a nossa lupa para olhar de perto uma etapa daquela história maior. Vamos voltar para a nossa visão panorâmica por um segundo. Lembra dela? A jornada completa do paciente, durando meses, passando por vários lugares. Guarda essa imagem aí. E agora? Olha isso. Viu como esse fluxo de agendamento se encaixa como uma luva dentro daquela jornada? O agendamento online é só um dos vários momentos. É um capítulo bem detalhado dentro de uma história muito maior. Fica claro, né? O micro mora dentro do macro. Tá, legal, mas e na prática, como se decide qual ferramenta usar no dia a dia? É bem simples, na verdade. É só pensar qual lente eu preciso usar para enxergar esse problema.
Primeira pergunta a se fazer. O processo passa por mais de um lugar? Tipo, começa no site, vai para o telefone, depois tem uma visita presencial? Se a resposta for sim, então não tem jeito. É preciso da visão ampla de uma jornada de usuário para conectar todos esses pontos. Depois, a questão é o tempo. O objetivo final leva dias, semanas, meses para ser alcançado? Tipo, sei lá, planejar uma viagem de férias. Se sim, o ideal é uma jornada. Agora, se for uma tarefa rápida, de minutos, como, recuperar uma senha, aí um fluxo de usuário resolve perfeitamente. E por último, uma pergunta-chave. É importante entender o que a pessoa está sentindo? Entender as frustrações, as dúvidas, as alegrias que motivam as ações dela? Se a resposta for sim, então a jornada de usuário é fundamental. Ela é a ferramenta que nos ajuda a descobrir o porquê emocional por trás de tudo. O fluxo, por outro lado, está mais preocupado com o como técnico. E olha só essa citação do Nielsen Norman Group, que é uma grande referência na área. Eles basicamente dizem que o segredo é examinar os dois juntos. É isso que dá o contexto e a compreensão de verdade sobre a experiência das pessoas. O poder não está em escolher um, mas em combinar a visão macro com a visão micro. Para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Na hora de analisar uma experiência, o que está sendo visto? A história completa, com toda a emoção envolvida, ou só um capítulo técnico da história? Entender essa diferença, saber quando usar o zoom out e quando usar o zoom in, esse é o primeiro passo para a gente criar experiências que são, de verdade, muito melhores.